Sim, estamos ao vivo aqui para mais um episódio do Fala Dev Pro. Estou aqui chamando as pessoas que já passaram por essa jornada aí, em particular aqui, o meu querido amigo Isaac, que fez essa transição aí de antropólogo para programador em 7 meses. Então, acho que o Isaac foi uma das primeiras pessoas que eu comecei a ver assim o tempo, e eu falei, putz, o cara conseguiu do zero chegar a programador em 7 meses, né? Mas, para validar, para não falar que também é o Renzo que está falando aqui, como é o Fala Dev Pro, o que é um Dev Pro? Dev vem do inglês developer, né? Então é uma supressão, só o prefixo dev, que o pessoal usa muito como sinônimo de desenvolvedor. Ou, para quem não é tão leigo, é o programador, aquela pessoa que faz programas de computadores. E a parte do Pro é porque é um desenvolvedor profissional, ou seja, profissional para mim é aquela pessoa que ganha para fazer o que faz. Então, Dev Pro é aquela pessoa que ganha para programar. Então, meu querido Isaac, no sentido de receber para programar, você é um Dev Pro, meu querido, e boa noite aí para você também. Boa noite, Renzo. Boa noite para quem estiver assistindo aí. Opa, não, mas só para confirmar, é ou não é o Dev Pro, né? Senão o pessoal vai... uma pergunta. Sim. Então tá, validado. Que meu querido Isaac, pode aí dar uma boa noite, falar inclusive... Aqui eu ia perguntar o que você fazia antes, né? Se você quiser retornar, inclusive, até antes de antropologia em si. Mas eu queria saber, né? A gente vai chegar nessa parte de você ter conquistado a sua primeira vaga como programador, como foi. Mas antes disso, eu queria saber justamente o que o Isaac fazia antes da carreira de programação. E como eu disse, tá aí por tua conta, a história é sua. Se você quiser voltar até antes de antropólogo, que eu já conheço, a gente já fez um bate-papo uma vez, então conheço um pouquinho da tua história e da escolha da antropologia em si, como é que foi a surpresa para isso na tua família, mas fica à vontade aí para contar a sua história, meu querido. Pronto. Antes de ser antropólogo, estar trabalhando com antropologia, e digo trabalhando antropologia, foi meu mestrado, foram 2 anos na UFPB, mas antes disso eu trabalhava com ONGs, e ONGs que trabalhavam com tecnologia, mas sempre eu era o cara da papelada. Era o cara que ia atrás de edital, escrever projeto, fazia análise dos projetos, acompanhamento e revisão. Era o cara mais da burocracia. Às vezes eu dava uma escapadinha para as aulas, para ver o que estava rolando, mas era praticamente isso. Você sabe que quando eu me formei militar e eu fui trabalhar no sistema do controle do espaço aéreo. E aí, pra mim, lá, é a mesma coisa. Chego lá, né? Você fala, nossa, sistema do controle de espaço aéreo, malandro, vou meter a mão naquele sistema aqui, massa. Chega lá, eu também era o cara da papelada. Eu só fazia papelada dizendo, o sistema está apto ou não para uso. Quem fazia era uma empresa ATEC. E aí, eu contando essa história, vieram com um termo sensacional para descrever o que eu fazia. Que eu conto essa história falando que eu ficava frustrado, porque eu queria meter a mão no código, né? E aí o pessoal falou, Renzo, então você não era desenvolvedor nem engenheiro, você era o porteiro do software. Eu falei, porra, é mesmo, eu era o porteiro do software. Não sei se nesse sentido você era o porteiro e o zelador, então, aí dos sistemas das ONGs, então. Era por aí. Às vezes dá uma escapadinha para programador, com programação, anteriormente nunca tinha mexido, assim, no passado, sei lá, moleque, 15, 16 anos, eu tinha tentado programar alguma coisa, C, Pascal, mas nunca tinha ido para frente. Mas eu gostava de mexer em Linux, eu comecei a utilizar Linux em 2004, e aí trabalhando nessas ONGs eu era o cara que sacava de Linux, assim, que era chamado, às vezes cuidava de um laboratório, na instalação, tudinho. Às vezes dava uma escapadinha para essa parte mais técnica. Mais de administrador de sistemas daquela época, digamos assim? Por aí. Cuidava disso, instalando os programas que iam ser utilizados para... Essas ONGs trabalhavam com educação e tecnologia, inclusão digital, que se chama. Massa, então... Isso eu não estava sabendo tanto, porque quando você me falava da inclusão digital, eu lembro justamente do que você falou do mestrado, que eu não vou dar spoiler do que se fazia no mestrado, você que vai falar, mas como a gente já conversou, o que eu lembrava, porque não deixa de ser o que você estava fazendo no mestrado, que você vai chegar depois, mas enfim. Então era sempre as ONGs trabalhando com
com inclusão digital. Isso era o quê? Estilo... Mas aí quando era ONG, porque eu tô acostumado a ver... Eu já vi esse tipo de programa muito também em igreja, né? Às vezes tem a galera da igreja que faz inclusão digital com a turma que tinha mais idade, pelo menos lá pro passado, né? Ah, não conseguia mexer e ajudava as pessoas, era mais ou menos por aí? Isso. No caso, a última que eu trabalhei era um CRC, Centro de Recondicionamento de Computadores. Era um programa em parceria do Ministério das Comunicações, e aí pegou o final do governo Lula e governo Dilma, primeiro e o segundo, mais ou menos, junto a uma ONG dos maristas, dos irmãos maristas, aqui de Recife. Entendi. E aí, basicamente, o que acontecia era o seguinte, o CRC, ele recebia computadores inservíveis, sem uso, quebrado. Fazia uns Frankensteins lá. Isso, era bem isso. Aí fazia o que se chamava de recondicionamento. Pegava, sei lá, de 3 computadores, juntava um, aí funcionava. Um não funciona HD, outro não funciona a memória RAM, outro não funciona a placa-mãe, juntava tudo e conseguia fazer de 3, fazia um. Isso. Massa. E aí esses computadores eram, quando estavam ok, funcionando, fazia teste de estresse, botava para funcionar, eles eram embalados e eram enviados para programa de inclusão digital. Telecentros comunitários, bibliotecas públicas e outras ONGs que quisessem trabalhar com isso. E aí a sacada era que quem fazia o recondicionamento eram jovens em situação de vulnerabilidade. Bacana. E aí era uma coisa que eles estavam aprendendo e na prática e doando. Era esse ciclo que acontecia. Entendi. Perfeito. E além disso, a gente trouxe outras questões de aprendizado, como robótica livre, aproveitando a sucata das peças para ensinar a molecada a automação, essas coisas. E programação na época era Python. Eu acompanhei... Olha aí, rapaz! Acompanhei, os professores escolheram Python lá para ensinar para a molecada. Ah, então a sementinha foi plantada nessa época, então. Maravilha. E isso você tinha quantos anos, mais ou menos, Isaac? Nossa, apesar de trabalhar com programação, sou péssimo cuidado. Mas tipo, você lembra mais ou menos em que era tipo, anos 90, isso? Ou... Nada, isso foi... Esse último foi em 2015. Eu saí de lá em 2015. Então não faz tanto tempo. Mas anteriormente, há uns 2 anos atrás, eu fazia quase a mesma coisa, sendo que numa escala menor, numa ONG dos funcionários da Caixa Econômica Federal, chamada Moradia e Cidadania. Eu trabalhava com tudo lá e tinha esse pequeno núcleo que fazia quase a mesma coisa. Eram com computadores doados pela Caixa, aí passava por mim, na época era eu que dava uma olhada mais ou menos no computador, fazia os Frankensteins e doava para ONGs que pediam. E a ideia de instalação de programas, você colocava para rodar o sistema operacional Linux ou Windows nessas máquinas aí? Linux. Preferencialmente por causa da questão de licença. Ah, sim. Licença e às vezes também o computador não era tão parrudo, potencialmente a rodar também melhor com Linux, né? Isso. Maravilha. E aí, como é que foi essa evolução aí? Então mexeu 2 vezes, digamos aí, com essa parte de inclusão digital e foi aí que você decidiu fazer faculdade, foi isso? Não, a faculdade veio antes. Ingressei em Ciências Sociais em 2006. Ah, então isso foi depois, então? Depois, eu tava na faculdade. Ah, eu tava achando que isso era antes da... Eu sou o cara que eu vou tentando montar a cronologia na minha cabeça. Então, na realidade, você trabalhou depois das Ciências Sociais. Então, você entrou em Ciências Sociais em 2006. Então, isso foi 9 anos antes da segunda ONG, né? Isso. 7 anos antes da primeira da Caixa Econômica. Então, na época, Diga. Nessa época aí de fazer Ciências Sociais, eu fazia uns trabalhos voluntários para algumas ONGs e para salas de inclusão digital. Principalmente que eu participei de muitos grupos de software livre, e aí geralmente tinha evento que era em escola pública, aí eu ficava com uma turminha dando assessoria ou dando algum tutorial. Entendi. Mas isso tudo ligado ao Linux, nada em programação até então.
Porque eu me lembro, né, de quando a gente conversou da outra vez, que você falou que na sua família você era conhecido por ser o menino que mexe com as coisas de tecnologia, né? E eu me lembro que que você falou assim, quando eu decidi fazer ciência social, ninguém entendeu nada, né? O pessoal deu uma bugada e falou, mas como assim, né? Quando era moleque, eu achava que ia fazer ciência da computação, mas em determinado dia eu cheguei em casa, vou prestar vestibular para ciências sociais. Todo mundo levou um susto, assim. Primeiro, não sabia o que é que fazia ciências sociais, o que é que um sociólogo ou um cientista social faz. E segundo, porque, era o cara do computador e aí tá indo para outra área, mas eu sempre fui nessa meio que consciente disso, assim, tá, beleza. Tem pessoas usando computadores, eu quero, sei lá, ver o que é que tem por detrás disso. Entendi. Para entender mais as pessoas em vez de entender a tecnologia. Isso. Que interações existem, o que a gente não enxerga quando vê quando se fala em tecnologia. Bom, eu pensei que você ia vender a ideia do sociólogo pra galera, falando, tem um sociólogo aí que foi presidente aí, então quem sabe, né? Eu sigo aí a mesma linha. Mas maravilha, aí você decidiu, então você fez ciências sociais, começou em 2006, formou quando? Eu acho que em 2014. Eu era um cara que não era muito frequente aplicado nas aulas da faculdade. Por que isso, cara? Cara, primeiro eu queria pagar algumas disciplinas com alguns professores chaves, assim, e aí eu trancava muito curso, sabe? Eu ia levando com tranquilidade. Tranquilidade. Aí veio uma resolução de jubilamento, e aí eu disse, agora tem que terminar, tem que terminar. Mas depois o processo foi rápido. 2014 me formei, 2015 fiz seleção do mestrado, aí passei, fiquei 2016 e 2017 estudando. Aí no mestrado já, então, ou seja, aí no mestrado você já meteu a cara e terminou em 2 anos. Isso aí foi outro ritmo. E como é que foi essa história do mestrado? Porque eu sei que está conectado, de certa forma, com essa história das ONGs também. É uma história que eu acho interessantíssima. Como é que foi o teu mestrado, cara? Pois é, na graduação eu sempre busquei estudar tecnologia por um viés das ciências sociais. E aí, beleza, eu estava trabalhando na ONG, tudinho, e aí conheci várias iniciativas quando eu estava trabalhando no CRC. Uma delas era na Bahia, eu trabalhava com indígenas Pataxó. Tinha uma figura lá chamado Regis Bailux, ele tinha um projeto chamado Bailux com os indígenas Pataxó lá da Aldeia Velha, que fica no extremo sul da Bahia. E aí eu fiquei com isso na cabeça. E aí esse foi o meu projeto de pesquisa para o mestrado. E aí foi o meu ponto de partida. No caso, o meu mestrado foi estudar 2 iniciativas com os indígenas, com os Pataxó da Aldeia Velha, estudando duas abordagens. Uma desse Regis Bailux, que seria uma abordagem mais... uma iniciativa própria dele, com as convicções dele, e uma outra iniciativa governamental. Não foi foram várias, assim, do governo da Bahia com os indígenas. Seria, resumindo, estudar a inclusão digital por 2 viés. Um viés privado e um viés público. Maravilha, cara. E eu acho muito doido isso. Por que você escolheu essa? Porque pra mim é bem curioso, assim, eu gosto dessas coisas. Como é que você falou, cara, eu vou trabalhar com indígenas nesse projeto? O que chamou a atenção que você falou? É nesse projeto que eu vou. Porque eu acredito que você deve ter escolhido entre alguns projetos e falou, esse aqui me interessou. Por que você decidiu fazer isso, cara? Cara, eu já trabalhava um tempinho com periferia. E aí eu quis trabalhar com um grupo completamente inédito para mim. Aí, como eu conheci esse projeto e tinha um possível orientador na época que toparia isso, que ele trabalhava com indígena e também com antropologia da técnica, aí deu o match perfeito. Que massa, cara, que massa. E aí, esse projeto durou os 2 anos do seu mestrado, foi isso?
Assim, 2 anos porque você passa, bem dizer, o primeiro ano estudando e o segundo ano indo a campo. Executando. Mas assim, já tinha os contatos, já conversava, já fazia um levantamento preliminar ali. Preliminar, bibliográfico e também empírico também, lendo pessoas que foram lá, lendo as iniciativas que aconteceram lá. Aí, 2 anos. Lá com eles, eu acho que somando as idas e vindas, acho que um mês e 20 dias por aí, de tempo que eu fui a campo. Somando todas as vezes que você foi. Isso. Massa, cara, massa. Muito... E quando ia pra lá, qual que era o esquema? Você ficava lá, dormia lá mesmo, ou ficava numa base e ia até não sei ali se era o pessoal da tribo, como é que chamava ali, ou o assentamento, como é que se chamava, como é que era essa logística aí, digamos, de visita a eles? De início eu fiquei na casa desse Regis, ele me cedeu um quarto lá, mas fiquei em hostel e também fiquei lá no território deles, lá na Aldeia Velha. Massa, fiquei na casa de um indígena lá. Que massa. Experiência muito boa. E aí foi chegando o mestrado no final, como é que foi aí esse esquema? Foi chegando no final, que essa parte eu já conheço, porque a gente já conversou, mas foi chegando no final, como é que você tava aí? E aí, vida acadêmica é legal, né? Você tá lá recebendo bolsa, estudando, dando a sua dedicação exclusiva, e aí beleza. Aí você termina o mestrado, termina a bolsa e você não tem nada para fazer. Aí você vai correndo atrás do que a área de antropologia lhe fornece, assim, ou ser professor, mas para faculdade privada, vaga para antropólogo quase não tem. Quando tem quem indique e tudo mais, e também querem mais graduados, mestres é um pouco mais complicado de mesmo? contratarem. Eu achava que iam preferir justamente mestre, porque aí aumenta a nota do ENAD, aquelas medidas, nesse caso não. Eu não sei se tá assim, mas o que me contavam na época era que tinha um esquema de menos mestres, menos gastos. Ah, papai. Esse tipo de coisa. Entendi. Eu nem sabia, porque na minha área, pelo menos para aula na FATEC, tinha que pelo menos ter especialização para dar aula. Tanto é que eu não, do tempo que eu não voltei pra FATEC, falaram, vai ter que ter uma especialização ou mestrado. Eu falei, bicho, foi aí que também eu decidi, eu falei, quer saber, não vou voltar mais não. Putz, eu tô com experiência aqui de mercado danada agora. Ainda falaram assim, faz uma especialização qualquer só pra cumprir tabela. Eu falei, meu amigo, nunca cumpri tabela de nada na minha vida. Não tenho esse tempo pra cumprir tabela. Eu não vi aquele passeio pra cumprir tabela. Eu falei, quer saber? Aí foi a hora que eu parei com o meu mestrado, eu falei, vou dar aula online e já era. Mas eu achei curioso, porque justamente eles queriam sempre mestrado, doutorado, porque aí tem aquela nota do ENAD de acordo, né, com o nível de titulação do corpo docente, né, do corpo de professores. Mas curioso isso, cara. E principalmente para cientista social, porque vai pegar uma disciplina perdida, assim, sociologia de não sei o que, sei lá, sociologia do trabalho, esse tipo de coisa. Sempre pra complementar, não é do core, entendi. Aí rola muito isso. Eu cheguei a fazer concurso para professor substituto, quase passei. E na época, beleza, vou tentar um doutorado, mas eu queria fazer um doutorado na UFPB. O UFPB ainda não tinha doutorado, estava com um planejamento para ser aberto. E queria dar continuidade com o mesmo orientador e a mesma temática. E aí o tempo vai passando, as coisas vão apertando e você vê que por detrás disso tudo, a nível de investimento em ciência, nada muito favorável. E aí vai batendo, assim, Até porque você falou 2 anos, isso aí a gente tá falando de 2000 você tava 2015 lá na onde você falou que formou, isso aí deve ser o quê? 2017? 2017. Ou seja, crise ali deve ser Dilma, impeachment, dinheiro falando que não vai ter mais, vai acabar o Brasil. Isso. Entendi. Aí a gente já vinha antes dessa questão do impeachment, já vinha reclamando de falta de investimento em ciência, porque sempre congelado, nunca aumenta, sempre congela ou baixa. Sim. E aí veio todo esse bolo aí mais crise, eu disse, putz, vou tirar meu
Meu time de campo? No time de campo. E na época minha ex-companheira também era da área da área acadêmica. Eu disse pra ela, pô, não, os dois no mesmo barco não vai dar certo, não. Foi aí que eu pensei, tipo, pô, eu que gosto dessa área, essa área tá bombando aí. Pelo que eu tô vendo, sempre tem aquelas A área de programação, você tá falando aí, né? Tecnologia no geral. Até então não era área de programação. Não tinha decidido. Sim. E aí sempre tem aquelas reportagens, né? Assim, emprego do futuro, falta mão de obra, não sei o quê. Revista Exame. Conheço jovens de 20 anos que escolhem quanto vão ganhar e onde vão trabalhar. Essa daí foi do início da pandemia da Exame. Bem isso. Aí foi aí que eu fui dando uma pesquisada, do tipo, beleza, a primeira coisa que aconteceu comigo foi, pô, eu não quero fazer outra graduação. Não quero, tô velho, não aguento mais 4 anos fazendo um curso aí de graduação. Até porque na sua de 6 a 2014 você já tinha passado 8, então realmente você já tá cansado. Você falou, pelo amor de Deus, mas vou enfiar mais 4 agora, vão ser 12 anos da minha vida na graduação, né? E eu tô falando nada, mas eu sou profissional do ensino médio, tá? Eu passei 5 anos na faculdade, mas no ensino médio eu passei 6. Então, assim, eu sou profissional do ensino médio. Eu reprovei a 6ª série e o 2º ano. Aí eu disse, disseram que eram os mais importantes, então por isso que eu fiz 2 vezes cada um. Pra dar um reforço. Eu não repeti, mas eu passei pro colégio naval, eu já tava no 2º ano do ensino médio. Aí eu tive que voltar pro 1º. É quase como se repeti 2 anos. E aí depois, quando me formei no 3º ano, mais 1 ano de cursinho. Então eu passei mais tempo no ensino médio do que no ensino superior. Mas aí, maravilha, você decidiu então, beleza, essa área de tecnologia, quer dizer, decidiu não, pensou nessa possibilidade. Eu lembro que você até tinha falado da outra vez, você colocou um termo e falou, os dois sociólogos, os dois nessa área de acadêmico, não vai, alguém tem que pagar as contas. Justamente, eu fiquei, Aí eu disse, vamos lá, o plano era, tipo, tenta segurar as pontas e no futuro, se um tiver estabelecido, a gente vê o que é que faz, se volta para a acadêmica, não. Aí eu comecei uma pesquisa aí de ver, assim, onde é que eu posso trampar e que não exija graduação em ciência da computação. Mas e como assim? Na área de tecnologia, o diploma não é obrigatório? Pois eu fui procurar isso, porque principalmente aqui em Recife tem muita essas reportagens, Porto Digital, tá faltando modelo. Quando você vai nessas vagas, são todas para gente que é formada em computação, ciência da computação, sistema de informação, por aí. E eu fiquei assim, o que é que acontece? Aí claro que tem sempre o que fala, né? Não, Google não precisa, Microsoft não precisa, Facebook não precisa. Eu disse, então programação. Vamos lá. Aí fiquei dando uma olhada no mercado de trabalho e vi que realmente era possível. E aí só faltava escolher uma linguagem e eu escolhi Python para aprender. Por causa daquela sementinha que você falou lá do passado ou não? Também. Acho que dali teve muita influência de um amigo meu, Marcos Egito, que ele trabalhava com Python. E eu já conhecia mais ou menos a comunidade, dele estar falando, de ter evento, de estar junto e de ter... 2 coisas que me chamaram a atenção no Python. Primeiro, a comunidade. Sempre falaram muito bem da comunidade, essa coisa de... E para um sociólogo, falar que a comunidade é boa já deve chamar uma atenção, né? Isso. E também o fato de ter essa fama de ser fácil de aprender. Uhum. E aí, claro que um pouquinho de experiência que eu tinha, uma linguagem que eu sempre quis aprender foi C, mas eu não vou aprender C, eu não consegui trampo onde com C. Sim. Assim, facilmente. Aí eu vi que Python tava bombando, tinha muita gente utilizando, muita startup, esse tipo de coisa. E também sendo utilizada na web. Uhum. Que o que era importante, que eu tava vendo que o que poderia me garantir um emprego mais rápido seria com web. Uhum. Perfeito.
Apesar de no começo eu fiquei, putz, trabalhar com web, eu queria trampar com desktop. Mas o mercado para desktop não. Pois é, de vez em quando vem uma galera falando como é que faz desktop. E eu fico pensando, falo, cara, por que esse cara quer mexer em desktop? Essa revolução de desktop para web aconteceu no final da década de 90. Tipo, beleza, ainda tem programa desktop? Tem, mas... né? Assim, é muito específico, né? É muito específico coisa que tem que rodar no desktop hoje em dia. Mas enfim. E aí você falou, putz, mas aí você falou, vai ser web porque vai ter mais vaga, foi isso, mais ou menos? Foi. Aí fiz todo esse percurso aí. E aí eu, agora preciso aprender a programar, né? Uhum. E aí eu comecei como muita gente da comunidade Python começa. Primeiro o Python para zumbis. O professor Massanori. Que eu recomendo. É bom. É muito bom. E o professor Massanori tinha aquela fama, né, de dar aula para jornalistas, jornalistas, para galera do direito também. Isso, advogados. Eu acho que agora ele foi convidado, eu fiquei sabendo recentemente, ele foi convidado para dar aula de programação para filósofos. E aí, sabe quem que ele indicou, né? No lugar, né? Indicou nosso amigo River, que é professor de filosofia, mas agora também é programador. Mas beleza, e aí você mandou bala lá no Python para zumbis. E aí, cara, eu consumi muito conteúdo da comunidade Python. Sei lá, canal de Avelino, outros canais, Henrique Bastos e tudo mais. Aí eu vi que era meio que uma coisa... terminou o Python para zumbis, o que é que vai fazer? Uhum. Para onde é que eu vou agora? E aí eu tentei aprender na raça, assim, do tipo... Beleza, comprei aquele livro do Nilo Menezes. Acho que é muito Nilo bom Menezes. Também. É Nilo Menezes. Introdução à programação com Python, acho que é isso, né? Isso. Aí fui lendo... Eu lembro, deu a... Eu, quando soube do livro, tava à noite, assim, em casa. Disse, vou comprar o livro. Aí peguei o busão, fui lá pra Livraria Cultura, comprei o livro, voltei, já fiquei folheando, assim... Eu fui brincando, mas aí faltava alguma coisa, assim, beleza, consigo fazer os exercícios do livro, consigo compreender, mas não sei, eu acho que eu preciso de alguma coisa a mais, assim. Aí eu fiquei pensando, vou fazer um curso, vou investir num curso. Porque a introdução é a base, né, tipo, sim, beleza, a base é importante, óbvio, você tem que fazer exercício? Tem, mas aí fica aquele... E aí, só com isso eu consigo trabalho? Talvez, não sei se era essa a tua questão também, né? Do tipo, pois é. Né? E aí, é só isso que é o suficiente? E só essa base não é. Ela é importante, mas só com essa base você não vai chegar lá falando, sei lá, né? Eu sei resolver um algoritmo de reverter a string. Você, né? Vai falar, porra, acho que não vai rolar. Mas beleza, e aí? Aí você decidiu fazer um curso, perdão. Foi, aí decidi fazer um curso porque... Primeiro, networking. Sim. Segundo, eu tinha noção de que o livro de Nilo sempre estava se atualizando e eu pensei, no curso eu vou pegar o mais atualizado que tiver, assim, de, sei lá, do que o mercado está pedindo, do que está acontecendo. Coisas que eu via que as pessoas que mexiam com Python usavam, eu não entrava na minha cabeça, tipo um Venv da vida, um ambiente virtual, versões de Python, isso o livro não abordava. Porque sendo só a introdução, não tem nem por que abordar, né? Mas você devia ficar ouvindo por causa da comunidade, né? Isso. Uhum. E aí eu disse, beleza, fazer um curso, e aí só faltava escolher qual curso. Aí eu tava lá na comunidade, aí eu vi você falando lá do Python Pro, aí eu entrei no site, aí fiquei bem interessado. Tinha você e tinha o Luciano Ramalho. Luciano Ramalho já conhecia de fama, né? Sim. Quem não conhece. Aí eu fui procurar assim, na internet, eu vi, cara, que massa, o cara palestra aqui, palestra lá, participou da comunidade. Aí eu disse, vou falar com esse cara aí pra ver como é o esquema do curso. Aí foi aí que eu falei, acho que foi em 2018, acho que foi em janeiro ainda. Quando eu tava fazendo a transição para o esquema de turmas, né? Que eu falei, putz, para ensinar legal vai ter que ser junto com a turma pra galera andar junto. Você pegou a transição de quando era tudo mato, quando, digamos, eu pensei em fazer um barraquinho ali de madeira, de tapera ali, né?
Você pegou essa fase aí, é isso mesmo. Acho que você pegou a primeira turma, não foi? Foi a Guido von Ross? Foi a Guido É von isso Ross. mesmo, é isso aí. Aí eu sei que tu pediu pra contar minha história no Telegram, aí eu contei. Aí tu falou, tu falou que tinha se interessado, tudinho, achou interessante a história, mas que a turma já tinha começado. Porque já tinha começado, exato, acho que tinha umas 3 ou 4 semanas, né? Foi. E aí perguntou aí, da conta e tal, eu disse, vamos embora. Vamos. Já ganho uma motivação a mais, que já tá no fim da fila, ter que correr. E aí tu tinha falado também que tinha outra pessoa de humanas na turma, que era River. Alô? Caiu, não? Tá me ouvindo? Não, tô ouvindo. Sim, porque... é verdade, eu acho que eu até comentei com você. Quando você perguntou, eu falei, putz, cara, tem um cara aqui que era justamente... Tinha relembrado o River aí agora, tem um cara que tem um filósofo aqui que programa também, então... Se o filósofo consegue, por que o antropólogo também não vai conseguir, né? E aí foi isso. E aí você entrou no curso, foi isso? Foi ali, eu acho que com 3 semanas. E aí como é que foi esse processo aí, né? Porque aí chega a fase em que a gente, digamos que dá o título aqui, né, desse episódio, que fala, de antropólogo a desenvolvedor em 7 semanas. As 7 semanas são 7 semanas, 7 semanas não. 7 meses, né? Tem gente que até conseguiu aí em semanas, mas foram 7 meses naquela época, até porque naquela época ainda tá fazendo a mudança para estruturar o curso. Quer dizer, Isaac chegou, isso aqui era tudo mato, não tinha nem o curso de Django ainda, né? Então estava sendo tudo no sistema de aula ao vivo. Mas como é que foi esse teu processo, então, digamos, de estudo nesses 7 meses para você conseguir esse resultado? Porque às vezes você fala 7 meses, tem gente que vai falar, pô, mas é muito 7 meses. Aí você pensa, cara, para uma carreira inteira, você tá trabalhando, né? Sair quase do zero, o Isaac tinha algum conhecimento, e chegar lá para uma carreira nova em 7 meses é pouco tempo, né? E como é que foi aí para você conseguir esse resultado? Que na época, acho que você ficou sendo, eu até falava, o Isaac é o meu recorde aqui agora, 7 meses. Vamos tentar baixar agora vamos tentar baixar para bater mais um recorde. Inclusive a Val tá aí, que foi uma das que bateu o recorde um pouco depois de você. Eu ia falar nela agora. A Val tá aí, exato. Mas e aí, como é que foi esse processo, cara? Então, quando eu comecei a estudar, beleza, comecei pelo Python Birds e tudo mais. E aí, estudando, eu vi que faltava mais fôlego pra mim, assim. Sabe aquela coisa de você estar estudando meio que no tempo livre, sei lá, uma horinha. Sem um plano definido. Sem muito... compromisso. Sem muito compromisso. E aí eu vi que, preciso dar uma ênfase aqui, até porque, eu tô desempregado, e aí o tempo tá passando e eu preciso tentar conseguir essa vaga aí, tentar me firmar no mercado de programação. E aí eu conversei com o pessoal aqui de casa, disse, vou estudar aqui, vai ser no mínimo 4 horas por dia, vou ficar ali trancado no quarto. Essa foi a fase que eu senti, então, porque aí o Isaac, meus queridos, a gente tem dentro do Bootcamp lá um fórum de retirar de dúvidas, aí o Isaac era uma máquina lá, como é que funciona isso, como é que é, dúvida direto, então dava pra eu perceber, sempre eu perceber quem é o aluno que tá com sangue no olho, que tá falando, eu tô querendo, né, então aí o Isaac começou a inundar ali o fórum com as perguntas, né, e essa parte eu senti do meu lado. E aí foi aumentando e o gosto foi aumentando também, porque eu vi que a coisa tava engrenando. E aí eu lembro que quando veio o PyTools, assim, a cabeça explodiu, porque eu fui entender umas buzzwords do mercado, CI, CD, testes. Virtual Env, que você disse. Virtual Env. Aí quando eu peguei isso aí, é engraçado que foi aí que eu me senti confortável para começar a aplicar para vaga. Eu falava, o PyTools ainda hoje é o meu xodózinho, que eu falo, 80% do segredo tá ali, né? Às vezes a pessoa passa, quando chega do zero, ela passa sem... Você não foi o caso, porque você já tinha escutado as buzzwords, né? Mas às vezes quando a pessoa chega novata de total, fala, mas por que tá usando esse Virtual Env? Eu não tô entendendo. Eu falo, cara, passa pelo módulo, tem a noção que
é muito importante esse cara, passa pelo modo, depois você volta nele de novo, porque ali tá 80% que vai ser necessário na hora de você prestar para as vagas aí, digamos assim, de boas práticas, né? Mas maravilha, sim. E aí o PyTools, cara? Aí você terminou o PyTools e falou, agora eu vou testar o mercado. Foi, seguindo a máxima de não fazer o trabalho do RH. E aí, tipo, aquela coisa, né? De graça, por que não, né? Sei lá, oferta de trampo na Accenture para trabalhar com inteligência artificial. Eu mandei o currículo. E aí passei para a segunda fase. Eu sei que na entrevista inicial gostaram de mim. Passei na parte de inglês, assim. E aí, conversei um pouquinho com o time técnico, aí foi aí que viram que não dava muito... Não dava muito match ali. Não dava muito match. Se bem que depois de uns 2 meses me mandaram um e-mail assim, vai ter outra vaga aqui, tá afim de participar. Fiz também para uma... Que é o bom, né? Que demonstra a importância de você fazer o processo. Se gostaram do teu perfil, falaram, não dá para essa, mas agora tem outra, sim. Será que dá, né? E aí você fez outro, então? Você fez para onde mais? Fiz para uma startup que tava, não sei se tá funcionando ainda, mas pensava em trabalhar com... Eu acho que era reforço de ensino médio com videoaula. Ok. Eu só cheguei a fazer a prova técnica. Eu confesso que fiquei com um pouco de preguiça porque era Python 2.7. A gente tava na transição naquela época ainda. Aí o cara, mexendo num lance legado aqui, vamos fazer aqui por espera. Eu fui até onde dava, assim, sem quebrar muita cabeça o teste, era até com Django. Isso aí a gente já tinha começado o curso de Django. Mas aí, inclusive, se mostraram interessados. Assim, quiseram conversar e tal, tudo, mas acabou não rolando com outra pessoa. Entendi. Mas aí isso foi interessante porque eu fui perdendo medo de estar aplicando. Vaga aqui, já levantava a mão. Embora. Eu falo que isso aí é igual entrar na piscina, né? Não tem jeito. Você não vai aprender a nadar só olhando lá. Você tem que botar o corpo na água. E com o tempo você vai acostumando a entrar rápido. Não, a temperatura tá aqui, já acostumei, tá quentinho, dá pra entrar, fica mais confortável. E não tem outro jeito, né? Tem que fazer, né? Não tem outro jeito. Pois é. E aí, final de 2018, foi praticamente o final. Eu acho que comecei, Lugão colocou lá no grupo do Python Pro. Grande João Lugão. Se alguém queria trabalhar com ele no freela. E aí eu já fui metendo as cartas, tô afim e tal, tudinho. A gente marcou um tete-a-tete no virtual, né? Uma videoconferência. E aí ele me perguntou assim, que nível eu tava. Aí eu disse assim, ó, eu sei fazer um usuário customizado no Django. Assim, que era onde a gente tava lá no curso. E trabalho com teste. Isso aqui é o que eu sei fazer. Aí ele me fez umas perguntas de banco de dados, eu respondi. E ele perguntou se eu mexia com a API, com o REST Framework. E é interessante você saber pelo menos as buzzwords. Assim, eu não mexo, mas é uma coisa que eu tô vendo que eu vou ter que mexer. Já tá no backlog aqui. Uma coisa que, inclusive, eu quero muito aprender. Já tá. Terminei o curso de Django, já vou para aí. Uma coisa assim. Aí pronto, aí deu match. Aí foi fazendo umas pequenas experiências, assim, Então, essa foi a primeira vaga, então, né? Muito rede de contatos, pegou a vaga, testou o mercado. Foi o quê? O teu terceiro processo seletivo? Foi o quarto. Quarto processo seletivo. Teve mais um também, que era para uma empresa que trampa com Python e Django, meio com DevOps. Esqueci o nome da empresa. E não é comum, né? Que eu falo pro pessoal, cara, eu já vi igual o Marcos conseguiu na primeira. Cara, isso não é a regra. E pra quarta eu não diria que é a regra, né? Eu ainda tô querendo, eu quero fazer um estudo com os alunos de perguntar o tempo e quantas demorou. Agora tem uma surpresa aí pra jornada arrumar a primeira vaga que eu quero fazer essa contagem. Então, para saber quantos processos a pessoa fez e quanto demorou. Para eu começar a ter a média. Ó. Na média, são tantos processos seletivos que você tem que fazer, contando aqui com as melhorias. Mas, assim, no feeling do que eu já sei das pessoas, não é normal você, sei lá, passar muito. Não vai ser todo mundo que vai passar ali nos 10 primeiros já vai conseguir a primeira vaga. Não é uma coisa normal, né? Sim. Mas é isso aí. E
a cada processo seletivo você vai pegando alguma coisa. Você vai juntando no seu repertório e vai melhorando. Você não tem... É de graça, né? É um Sim, processo assim que eu acho... Para você não tem custo, acho que tem mais custo para a empresa, assim, que vai ter uma pessoa que vai parar o tempo dela lá para entrevistar, para conversar e blá blá blá. Mas para você, cara, vai ser um aprendizado gratuito, assim, do sim. processo em si, de você entender como é que funciona o processo e de repente você trabalhar você ser entrevistado pela equipe técnica e de repente também você receber um feedback, assim, um feedback Sim. gratuito do seu código, assim. Como esse, né? Você sabe o Django REST Framework? Você anotou lá e falou, beleza, esse é o próximo que eu vou ter que estudar. E aí você fica sabendo por conta disso, né? Às vezes, eu faço processos seletivos ainda para validar que o que eu estou mostrando é o que é usado no mercado. Né? E também, né, se tudo der errado, se der alguma coisa errada, eu volto também para o mercado, então eu sei o que está acontecendo. E não Sim. tem outra forma, não tem outra forma de saber também. Tô até tirando um tempinho para testar uns para ver se eu tô atualizado assim porque o mercado tá pedindo. E uma coisa Exatamente. que assim, eu recebo toda toda semana umas duas ofertas no LinkedIn. Isso aí eu sempre falo pra galera no início e aí depois eu quero confirmar com você. Isso eu acho que eu nunca te perguntei. Quando eu dizia que isso ia acontecer, você acreditava em mim no início? Porque eu sempre falava isso, falava, gente, você vai ter um tempo de experiência, vai acontecer o inverso. As empresas que vão correr atrás de você. E eu sei que de vez em quando tem uma turma que pensava, o Renzo só tá falando isso pra vender curso. E aí quando acontece, eu acho curioso. Como é que era o teu pensamento? Você acreditava quando eu falava isso, que essa corrida ia se inverter, cara? Eu achava que não era essas coisas. Uma vez assim por mês, de repente, uma pessoa, um recrutadora chegaria para você, tá interessado mas toda semana. Eu não imaginava que ia ser com essa frequência. Eu até copiei. Eu tenho um textinho base, assim, que eu troco Da resposta. agradecendo, porque eu não gosto de deixar ninguém no vácuo, assim, eu Sim, sim. respondo, agradeço, e pego a vaga e repasso para a comunidade. Eu digo, posso passar essa vaga aqui para a comunidade e repasso. Sim, sim. E gente de Exatamente. fora também, gente da Inglaterra, da Irlanda, galera de fora. E é engraçado, assim, no meu perfil faz um tempinho que eu não atualizo. Vou até ver se eu dou uma atualizada nele lá. E, não, o meu LinkedIn, eu vou ser honesto, que ele fica lá jogadaço também. E aí, putz, eu entrei aí esses dias, né? O pessoal aqui do marketing tem acesso ao meu LinkedIn pra postar algumas coisas. Aí fala, pô, Renzo, dá uma olhada lá. Eu fui ver, tinha mensagem, sei lá, de junho. E eu, caraca, falei, manda um e-mail aí, porque eu não entro tanto lá, porque justamente quando você entra tem mensagem pra caramba. Ai, seu perfil, gostei do seu perfil, vamos trabalhar, tá querendo? Eu falo, meu Deus do céu, cara, é engraçado, né? Falar que é quase um incômodo o negócio, né? Então, e aí, obviamente, que você olha pra realidade do mercado e fala, cara, tem 14 milhões de desempregados no Brasil e eu aqui tô reclamando de ser incomodado com as vagas chegando no e-mail, né? É quase uma Matrix, né? É um mundo paralelo bizarro, né? E você vê que não é nada automático. A pessoa já chega, e aí, como é que tá na sua empresa? Vamos conversar, me dá teu Isso. telefone aí. Não é um bot, não é spam, né? Não é spam que tá todo mundo É, mandando a mesma. Não é um robô que colocaram pra mandar spam pra todo mundo, né? lembrei de Fabrício, que fez um para enviar currículo. Ele Pra, teve que fazer um para. pra 300. Para 300 vagas, o Fabrício fez um robô para enviar o currículo dele para 300 vagas no LinkedIn. Até falaram, não faz mais isso não. Recebeu um e-mail do LinkedIn, por favor, você está infringindo as nossas regras. Mas aí, meu querido, aí você conquista a vaga, como é que fica então nesse tempo? Como é que foi a evolução nessa tua primeira vaga? Pronto, meu primeiro commit foi em 2019, Só, em só, fevereiro. só para desmistificar, commit é o que, na linguagem do dev, é aquele primeiro trabalho que você entregou, que você colocou uma Isso. funcionalidade para funcionar. Minha primeira contribuição que foi pro repositório e foi aceita Uhum. pelo revisor foi em 2019, fevereiro, início de fevereiro. Fevereiro de 2019. Massa. E aí eu comecei como freelancer,
Que é um freelance? Você tinha falado freela, eu deixei, mas agora o que é um freela e o freelance? Então, o acordo que foi feito na época, eu seria um programador autônomo. A gente negociou a minha hora, o meu valor hora. Uhum. E aí eu receberia no final do mês o tempo que eu trabalhasse. Eu teria que estimar quanto tempo eu demoraria para fazer. Tal tarefa, tu acha que demora quanto tempo? Sei lá, 5 horas aqui, 15 horas aqui. Aí fechava esse valor para receber mensal. Entendi. Um pacote mensal por horas trabalhadas, então. Isso. E aí foi o seguinte, comecei nesse modelo, certo? Uhum. E aí passaram-se uns 6 meses, 7 meses de empresa, e aí houve uma renegociação, assim, porque o fluxo de trabalho e as responsabilidades começaram a aumentar, Uhum. e aí a gente sentou para renegociar o preço o valor hora. Sim. E aí foi bem interessante. E 1 ano e meio depois, o programador principal se ausentou da empresa, saiu da empresa, e aí eu assumi o lugar dele. E aqui, cara, eu queria te fazer uma pergunta aqui, Isaac. Você, obviamente, não quero saber valores, mas eu digo pro pessoal, assim, se você tiver condição de pagar para trabalhar na primeira vaga, paga. Se você tiver condição de pagar para trabalhar, pague. Por quê? Porque normalmente o teu salário inicial, levando em conta uma carreira que vai durar seus 10, 15, 10, 20, 30, 40 anos, não vai ser relevante. E quando você tem esse período de experiência, começa a acontecer isso, né? Das empresas te buscarem. E aí é a hora que você, opa, agora eu tenho experiência, agora o meu passe tá valendo. Agora eu tô nesse mundo da Matrix, que é os desenvolvedores que escolhem onde vão trabalhar e quanto vão ganhar. Eu só queria saber o seguinte, passou a não ser tão relevante o que você grava? Aconteceu isso com você? Do tipo, você olha agora e fala, cara, aquele valor hora que eu ganhava no início, mesmo que você tivesse trabalhado de graça, talvez agora não impacte tanto, porque, obviamente, a negociação deve ter sido melhor e agora teu salário aumentou, porque você falou bem interessante, né? Quando teve a primeira renegociação. Faz sentido isso pra você? Você acha que é válido isso? Faz. Era um pensamento que eu tinha para a primeira vaga. Não tinha nenhum receio em ganhar pouco mesmo assim, esse pagar para trabalhar. Uhum. E também não tinha tanto receio de repente trabalhar de graça, no sentido de quero ficar, sei lá, 2 meses, 3 meses aqui para pegar o ritmo, ver como é que é feito, trabalhar em equipe e ter alguma coisa para colocar no currículo. Eu trabalhei na empresa X 3 meses, contribuí com isso. Exatamente. Perfeito. Para mim, Era uma coisa que eu até esqueci de falar, mas uma coisa que eu até busquei, ainda contribuo, eu sou voluntário do projeto Gnome, que trabalha com software livre, porque eu vi que muitas empresas que trabalham com open source gostam que você tenha uma certa experiência com projetos open source. Então, foi aí que eu me achei. Entendi. Não me voluntariando com código, eu trampo com redes sociais e tradução, mas é uma coisa a ser contada, principalmente numa entrevista de trabalho. Eu sou voluntário do Gnome, já tem um impacto. Que é para mostrar uma experiência ali na área, tô envolvido, tô aqui aparecendo, né? Mas aí o que você falou, você entrou em 7 meses, você renegociou os termos, e aí você prestava serviço para uma empresa, e aí o principal desenvolvedor dessa empresa pediu para sair lá. Foi isso que aconteceu. Foi. Ele teve uma outra oportunidade, e aí ele saiu e perguntou para mim se eu topava a empreitada de tocar. Ele ia me dar suporte ainda, porque o projeto o sistema que eu trabalho hoje em dia foi ele que criou, e ele disse que dava toda a ajuda necessária. E aí o que aconteceu depois dessa transição foi que a ajuda foi diminuindo e praticamente faz um tempinho, assim, acho que uns 5 meses, por aí, que eu não peço ajuda mais. Entendi.
Entendi. Tem seu lado bom e seu lado ruim, assim. O lado bom é aquela coisa, satisfação pessoal de dizer assim, beleza. Já dou conta do recado. Estou fazendo o sistema do cliente rodar, funcionalidades novas foram implementadas no ambiente de produção, nada caiu, assim, nada... Não teve nenhum bug monstruoso que parou tudo. Tá funcionando. E o lado ruim seria que eu perdi um revisor de código, assim, que é bom você ter uma pessoa mais experiente para tá dando conselho, dica, essas coisas. Aí vai passar que você que vai começar a ter que fazer isso com a formação de uma equipe aí, né? Você que vai começar a fazer o papel dele. É o fluxo natural das coisas. E aí, como é que tá a evolução aí agora? Isso é já chegando agora, então, no presente, como é que tá aí, cara? Isso. Responsabilidades aumentaram, os ganhos também. Eu acho que, fazendo um cálculo aqui de padeiro, sei lá, o salário aumentou 90% praticamente. 90%, né? Um pouquinho. É bom. 90% aumentando é excelente, né? E só pra também uma coisa, né? Tem uma peculiaridade, porque se você quiser falar um pouquinho do que você faz, né? Porque às vezes o pessoal fala, não, mas só sabendo back-end vai conseguir vaga. E quando me perguntam isso, você sempre já me vem em mente, né? Que eu falo, o Isaac não precisa saber front-end, ou seja, não precisa saber fazer tela. O que você faz aí no seu trabalho em si? Quiser até fazer um jabazinho da empresa, do produto, não tem problema nenhum. Aqui é... Pronto. A empresa que eu trabalho é a Flowcap. Ela trabalha com projetos web e também com projetos embarcados, mas não tem atualmente cliente, que ela desenvolveu algum sistema para embarcado. Uhum. E o time é praticamente 2 pessoas, eu e um front-end. Entendi. E desde o início eu estou trabalhando puramente com Django e Django REST Framework. O que eu faço é o seguinte, eu faço a API para ser consumida por um JavaScript. No caso, ele usa Vue. Ou seja, alguém faz as telas, tem um formato de comunicação entre essa tela e o servidor, e então o Isaac não precisa saber a tela, ele só precisa saber esse formato de comunicação, que ele entra em acordo com um desenvolvedor front-end lá, que faz as telas, para falar, vai ser esse formato aqui. Os dois entram em formato, o desenvolvedor front-end faz a parte dele, lá com tela, etc., faz a comunicação com o servidor, e o Isaac entrega essa outra parte aqui funcionando e fornecendo os dados para que eles apareçam nessa interface, nessa tela aí. É mais ou menos isso? Isso. Simplificando bem bastante assim, temos o banco de dados e temos a tela. E aí temos uma pessoa que vai ficar responsável pelo usuário interagir com o sistema, e eu fico no meio termo. Eu pego o que veio do usuário e guardo no banco de dados, e pego o do banco de dados e exibo pro usuário. Aí quem está nessa camada entre o banco de dados e o usuário sou eu no back-end, que fico conversando direto com o banco de dados, e o front-end que fica conversando direto com a tela que vai pro usuário final. Seria mais ou menos isso. Aí a gente fica negociando o dia todo. Eu vou fazer uma tela assim e preciso que você me forneça tais dados. Aí eu vejo qual a melhor forma, a forma mais rápida, e a gente entra num acordo, e aí eu exibo os dados para ele, e ele mexe, faz ficar bonitinho a coisa. Eu jogo números e palavras para ele, dados, e ele torna bonitinho para a pessoa enxergar. Você fornece o conteúdo, ele coloca a forma, né? Isso. Maravilha, cara. E é isso. E como é que tá aí agora de perspectiva? Você me falou que agora talvez tenha até que voltar aí a programar no baixo nível por conta da necessidade aí que houve. Como é que tá isso aí, essa perspectiva de futuro aí? Pois é, pra galera aí que fica perguntando se só back-end dá, ou então, sei lá, é obrigado a ser full stack e tudo mais. Eu nunca procurei vaga para full stack. Primeiro porque eu não gosto de programação front-end, assim. Acho legal, acho interessante, mas assim, não... Tive que escolher uma cor de um botão, já me deixa muito ansioso. Porém, eu manjo um pouquinho de
de HTML, HTML, CSS. CSS. Porém, eu tô para mexer algumas coisinhas em JavaScript, tentando aprender um framework de JavaScript chamado Vue, que é o mais fácil, o mais direto que existe, porque eu tenho pego uns freelas aí de vez em quando. Bacana. E alguns front-ends, assim, meio que farraparam comigo e tal. E como quando eu faço essa intermediação com o cliente de freela e tudo mais, freela eu estou falando de clientes fora o trabalho o trabalho que eu tenho. Sim, eu trabalho de segunda a sexta, das 9 às 6 da tarde. E aí, às vezes eu pego alguém que quer fazer um site comigo, eu pego no final de semana, ou então um pouquinho depois do horário de expediente. Aí esses clientes eu tento deixar o que é acordado o mais simples possível. O que é que interessa aqui e tudo mais. Se for uma tela elaborada, aí sim penso em contratar um front-end. Aí eu tô querendo aprender isso para meio que já descartar o front-end e ficar um mini full stack, assim, para resolver pelo menos probleminhas pequenos. Sim, com certeza. Esse tipo de coisa. Mas isso vem de necessidade extra. Assim. Meu trabalho não exige que eu saiba... Não exige que eu saiba... É natural, né? O back-end acaba mordendo um pouco ali, sabe um pouco de front-end, sabe um pouco de DevOps, acaba. Eu diria que para ser o full stack, eu acho que é a melhor área. Porque você tá no meio. Você tá no meio Sim. entre DevOps e front. Então, você tem que conhecer as duas fronteiras, né? Mas não precisa ser full stack do início. Essa é a dica, né? Você consegue, focando só em uma área, a gente vai falar sobre isso durante o evento da Jornada Rumo à Primeira Área, você consegue chegar lá. Isso vem de uma necessidade específica que eu tô a fim de investir esse tempo aí. Uhum. Como também eu tô vendo que uma coisa que eu estou necessitado é de uma leitura melhor de DevOps. E aí eu tô fazendo curso de Docker para sair do nível básico e ir para um nível mais intermediário. Mas isso aí são demandas que vão aparecendo que necessariamente você não precisa saber de início, assim. Você fazendo feijão com arroz já serve. Por exemplo, esses clientes que eu falei que peguei aí fazendo por fora, freelancer, foram com o template do Django, assim. Tá todo mundo feliz. É isso aí. Sem inventar nada, sem fazer nada mirabolante. Tipo, conseguiram ganhar dinheiro com isso, assim, com o que tem, pronto. É isso aí. Inclusive, a gente vai dar uma olhada, vamos ver, vamos dar uma pinceladinha muito rápida para mostrar uma prova de conceito com o Django durante a jornada na semana que vem. E é isso aí, então, meu querido. Ô Isaac, eu queria, pra gente, já estamos nos aproximando aqui do final, cara, eu queria que você, se você quisesse deixar uma mensagem aí pra quem tá pensando em entrar nessa vaga, enfim, é com você que já percorreu, tenho certeza que você vai voar ainda muito mais longe nessa carreira, tenho certeza disso. Mas e para quem aí de repente está pensando em começar, está pensando em vir para essa carreira, está pensando em entrar na carreira de programação, o que você diria para essa pessoa, cara? Tem duas pessoas que eu tô meio que mentorando, porque são pessoas que não estão felizes com o trabalho atual. Uhum. Uma é até de ciências sociais, uma colega minha de curso e tudo mais. E eu meio que tô dando esse incentivo, assim, o que eu dou incentivo, e o que eu dou de incentivo para essas pessoas é tipo, tá pipocando vaga, obviamente, nem todo mundo é para essa área, no caso dessas duas pessoas, pelo fato de eu ter trampado com educação um tempo, eu consegui perceber que essas duas pessoas têm esse viés, assim, para ter prazer em estar na frente de um computador. Isso é uma coisa que é interessante já das pessoas terem isso em mente. Assim, você gosta de estar na frente do computador resolvendo um problema, gosta de estar pesquisando, gosta de estar aprendendo coisas, vai investindo nisso aí. E é isso, do tipo, aprendizado dói bastante. Vai chegar um momento que você vai achar que não está aprendendo nada. Vai chegar um momento que você vai, sei lá, ficar com aquela síndrome do impostor. Isso logo de início, né? Não sei o que é uma variável. No outro dia já sabe o que é uma variável. No outro dia já está usando essa variável. E aí você não consegue perceber esse crescimento. Sim. E é isso, assim. Meter a cara,
e acreditar, principalmente acreditar em si mesmo, ou em si mesma, e contar com a ajuda de outras pessoas, tá sempre trocando ideia, não ter vergonha de pedir essa ajuda, não... de se espelhar em outras pessoas, não do tipo de ser... eu quero ser igual a essa pessoa, não, eu quero ter um nível de conhecimento, não é isso. É de você, essa pessoa tem um trampo bacana, que legal, queria fazer algo nessa linha aí e tudo mais. E também deixar aí meu contato para quem quiser trocar uma ideia no Telegram, é @Isaquios, YZA. Rapaz! E o S? Eu vou quebrar o galho aqui, eu vou procurar aqui já no Telegram e copiar para colocar no chat, porque eu lembro que eu mesmo, quando fui procurar, eu falei, caramba, tô procurando aí Isaac com I e não tô achando. Cadê? Vou postar aqui, ó, no Telegram. Isaac. Essa interface aqui, deixa eu ver. Foi, no Telegram tá aí, Isaacios. Vez ou outra, alguém vem falar comigo, perguntar sobre o curso. A última pessoa que veio falar comigo, colega de profissão, é da área de antropologia. Foi o Pedro ou foi o Arthur? Pedro. Olha, minha mente não tá tão ruim, Pedrão, né? Tá certo. E é isso que eu falei pra galera. Ele viu que tinha uma história parecida também, quase o mesmo percurso, assim, antropologia, incerteza na área acadêmica, e foi. A gente falou até por ligação e tudo mais, trocou ideia. Caramba! Que massa, cara. E todo mundo se ajudando. Isso é uma das vantagens, assim, que eu vejo na área de programação, principalmente quando se trata de Python. Infelizmente, eu não sei de outras linguagens, mas eu vejo que a galera se ajuda muito. E eu tô aqui olhando para baixo, porque eu estou pesquisando aqui, e se você quiser até uma coisa aqui, que antes da gente terminar, porque eu sou curioso, toda vez também que eu vou te pesquisar aqui no Instagram, tá @donfanca, e aí eu não consigo... Da onde veio aí esse @donfanca? Eu tô colocando aqui no chat agora, no Instagram, pra encontrar o Instagram do Isaac, cara. Da onde que veio isso aí? Então, do Instagram, que é o seguinte, o Instagram é uma ferramenta que eu não gosto muito, e aí existia Isaquios, aí foi mudando, assim, fui destruindo os Instagram e fazendo uns fakes que depois virava meu Instagram pessoal. Aí, Dom Fanca foi um personagem que eu conheci na vida. Era Fanca o nome dele, eu botei Dom Fanca. Aí ficou. Então tá bom. Então no Instagram aí, ou seja, você vai conseguir encontrar o Isaac mais facilmente no Telegram, né? Essa é uma característica muitas vezes da galera de tecnologia. Você vai encontrá-los mais no Telegram do que no Instagram, mas tá aí também o contato. Bom, meu querido Isaac, cara, eu queria te agradecer aí pelo tempo de disponibilizar, principalmente aqui um sábado de noite, né? Eu sei que é pesado, sábado de noite aqui, mas você sempre disponível aí para ajudar a galera. Eu queria te agradecer por conta disso. Fico feliz de ter podido participar aí com os meus 2% aí na tua história e ter o privilégio de observar aí a tua... Realmente foi isso daí, foi um foguete que foi lá pra cima, que foi o primeiro com 7 meses. Naquela época eu não sabia, naquela época eu não prometi o que eu tô prometendo aqui agora, que é tipo, conquistar a sua primeira vaga em 1 ano, porque naquela época eu não sabia, eu tava testando o método e essa era a minha hipótese científica do gênero, em quanto tempo dá pra pessoa chegar, né? E aí você foi a primeira pessoa que, digamos, foi medida, porque por mais que o River... ele já sabia programar quando ele veio, ele já tinha feito algum curso. Então você foi a primeira pessoa que chegou zerada, quando eu ainda estava mudando o método para testar, e quando você fez em 7 meses, foi o que me deu aquele estágio. Eu falei, cara, é possível, o cara saiu daqui, não programava, e aí agora ele conseguiu em 7 meses. Foi depois disso que eu comecei a ficar mais insano e comecei com a brincadeira de pensar, como é que eu faço para eles chegarem mais rápido. Então agora eu tô montando aí um plano de estudo agora, porque você falou, é difícil de ver evolução, você falou, né? Sim. Agora vai ter um planinho com, quanto tempo você vai colocar por dia, qual é a data que você vai iniciar e vai estar lá, fazer isso, para você poder fazer o controle e poder justamente ter essa noção de quanto é que eu evoluí. Sim. Né? Para não ficar com esse sentimento, porque você fica com esse sentimento porque você não tá
controlando o que você está aprendendo. Mas na hora que você olha, uma vez eu fiz isso com um amigo meu agora, com o Tony Lâmpada na Buzer, quando foi montar a ementa, a gente estava montando a ementa de um curso ideal superior se fosse trabalhar na empresa Buzer. Cara, na hora que a gente começou a listar tudo que a gente sabia, eu olhei pra trás e falei, caraca, maluco, tem muita coisa aqui. É que você vai acumulando com o tempo, mas não vai sentindo, porque a gente tá aprendendo coisa nova todo santo dia, é o que você falou. Agora eu preciso um pouquinho de Docker, agora eu preciso um pouquinho de front-end. Você vai aprendendo esse pouquinho, na hora que você for ver, né? Melhorando e aprendendo uma coisa por dia durante 2 anos, que é o que você tá, dá 700 coisas novas que você aprendeu nesse período. Então, enfim, minha obsessão por chegar lá mais rápido não tem fim, né? Não tem fim. Eu vou cada vez tentando diminuir o tempo. Então agora, você foi o primeiro que começou isso, e depois dos outros, vários exemplos que começaram a ter, aí agora eu consigo prometer e falar, dá pra ser em 1 ano. Mas pra ser em 1 ano, você precisa fazer o que precisa ser feito. Não vai ser 1 ano, não, pronto, entrei num curso e pronto, vou chegar. Não. Tem que fazer a sua parte. A minha parte, tenho a certeza que eu vou fazer 300%. 50% é a minha responsabilidade. Dessa metade, eu vou fazer 300%. Agora, se você não fizer a sua parte, não tem jeito, né? Não tem mágica, né? Não existe. Quem quer procurar fórmula mágica, vai entrar aí nesse negócio de piramideiro, essas coisas aí. Quando me falam, vem fazer dinheiro fácil e rápido. Eu falo, rapaz... Dinheiro fácil e rápido, eu conheço poucas coisas e a maioria não legais. Mas é isso, cara. Eu queria te agradecer aí pela tua disponibilidade nesse sabadão de novo, então. Te agradecer aí e enfim, espero conversar com você aí depois de mais um tempo aí pra gente ver como é que foi a evolução dessa carreira aí. Mas tenho certeza que você vai longe, vai voar mais alto ainda. Obrigado. Fico agradecido também pelo espaço e pelo convite. Com certeza, cara. É um prazer sempre aí poder conversar com você.